Bom, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que estamos aqui todos, né? Hoje, mais um dia no nosso estudo, é mais um processo de resiliência, mais um processo de lutas, mais um processo de trabalho. Né? Estudar é trabalhar também. Então, nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho que posteriormente vai refletir lá nas nossas atividades e auxiliar as atividades que estão sendo elaboradas por outras pessoas que vão nos assistir. Então, a gente quer dar uma contribuição. As pessoas que têm dificuldades de interpretação de texto, as pessoas que não sabem ler, mas não sabem interpretar, mas também tem as pessoas que não podem ler, vamos dizer assim, porque não há o livro em braille, né? Então, são cegas. Então, o objetivo do nosso estudo ele é agregar bastante informação, não somente para nós que estamos aqui fazendo e compartilhando, mas também para quem vai usufruir disso. Então, nós vamos entrar, antes de fazer a nossa prece, só para fazer essa observação, na parte 3, no capítulo 3, se chama-se No Hospital Maria de Nazaré. Esse capítulo está dentro do quadro, né, que são 3 etapas de estudo que nós vamos ter. Em cada etapa, nós vamos ter uma carga de material, de informação. Nessa primeira carga, então, é os réprobos, porque ainda estão no processo doentio, e agora ele vai ser recolhido, né? Já foi recolhido, né? O nosso amigo, então, o Camilo, já está recolhido no hospital. E agora nós vamos conhecer, então, com ele, o Hospital Maria de Nazaré. Vamos iniciar, então, com a nossa prece e vamos caminhar junto com ele nesse aprendizado. Vamos rogar a Deus, primeiramente, que é o Pai de toda a humanidade, de todos os seres vivos, os animais, as plantas, nós que já atingimos a condição nominal, e todos os outros seres de todos os mundos, de todas as galáxias. Senhor, tu que nos enviaste Jesus para ser o nosso grande modelo, o nosso mestre, permita que este mestre, doce e meigo nazareno, esteja conosco, na figura dos mentores espirituais. Que essa expressividade desses espíritos se manifeste aqui entre nós. E que a gente consiga fomentar estas informações e levar para todos aqueles que necessitam, inclusive nós mesmos. Em teu nome, Jesus, em nome dos grandes amigos espirituais, do nosso nobrecíssimo Camilo, Leondemir Bezerra, Ivone do Amaral Pereira, onde se encontrar, e todos os aprendizados que ele colheu, os estudantes aqui conosco possam, em harmonia, aprender hoje. Que assim seja. Então, né, capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré. Eu vou só ler o primeiro parágrafo para dar a puxada, e aí cada um vem trazendo o seu estudo. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estarmos vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos a possibilidade de distinguir no horizonte ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor à solidão que se cercava. Eu tive a impressão, assim, que... Sabe quando tu tá indo... foi essa impressão que eu tive, tá? Quando eu li esse pedaço. Se tu estivesse indo de avião para essa cidade e, de repente, assim, uma aeromoça, alguém começasse a abrir as janelas e dissesse assim, começasse a abrir todas as janelas, assim, pra gente contemplar, assim, o sol lá adiante, a cidade surgindo, as nuvens, tudo assim, já aquele ambiente mais salutar, aquele ambiente mais feliz, e ele teve um impacto, porque ele viu a grande metrópole gigantesca de Maria, né? Coordenada por Maria, que é esta colônia onde eles estariam se dirigindo para o hospital. Devolvo a palavra para você. Me chamou a atenção
Fabiano, não sei se vocês também se deram conta quando ele descreve a muralha. Uhum. Nos Mensageiros, quando o André Luiz vai visitar o Alfredo e a Ismália num posto de socorro, são muros altos. Né? André Luiz, quando vai ver aquela mulher que bate no portão, mas todos são cercados. Né? Então, conforme o grau, né, de riscos para aquela comunidade, a proteção, né, existe. E se nós formos buscar lá atrás, né, a Europa toda, para chegar na cidade, tinha que passar as muralhas, né? É Tinha os verdade. postos de vigia, né, aquela ponte levadiça, tudo bem proteção mesmo, né? Outra coisa, Fabiano, ainda nosso lar, te lembra aquela passagem que o pessoal queria carne e aí não. Eles começaram a fazer tráfico com as trevas, né? Como aqui na Terra, os caras querem coisa que não pode, então fazem tráfico com os desonestos. Né? E chegou um ponto tal que eles tiveram que reforçar a vigilância e lançar dardos contra. Aí eu me lembro daquele Star Trek, os phasers, aquele que é mais antigo aqui, deve ser quem via a série, né? Eu via que eu gosto. Ele tocava um phaser e não matava a pessoa, tonteava. Phaser de tonteio, caía. E mais ou menos, como o espírito tá morto, não tem como matar mesmo, né? Então só dá exatamente. E eles. E outra coisa também. Uma vez eu falei isso na escola de médios, uma médium quase bateu em mim, literalmente, porque ela disse que não é capaz, já que na Terra já tem cadeia, imagina no mundo espiritual. E tinha calabouço. Aqueles, os líderes da rebelião foram pro calabouço, ficaram presos. A diferença é que não é como a cadeia na Terra, que é uma coisa assim de. Lá o tratamento é normal, né? Não tem essa coisa daqui, mas eles ficaram presos para refletir, né? Então vejam a disciplina que tem que ter, né, no mundo espiritual. Não é assim que a gente chega lá e os benfeitores são tudo jeito, eles falam tudo bem mansinho, são tudo de branco e falam fofinho para todo mundo. Isso é pura ilusão, pessoal. Isso não é verdade. Exatamente. O que que o Kardec... Vocês estão me escutando sem microfone aqui? Tá bom? Tá. Que daí fica melhor para mim até escutar vocês. O que que o Kardec fez? Primeira coisa que ele fez quando ele percebe que havia além da mesa uma mente pensante. Ele diz que os espíritos, a linguagem que ele fala é exatamente essa. Os espíritos nada mais são do que os homens que viviam na Terra. Eles têm os seus gostos, os seus pendores, os seus ódios e as suas felicidades. Então, a morte é um fenômeno. Uf, caiu. É um fenômeno, mas o espírito segue. E ele leva todas as suas qualidades com ele. Então, aí vem esse negócio. Mas existe cadeia no mundo espiritual, mas o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual e não é vice-versa. Então, essa analogia, essa apologia que não existe de dizer, não existe hospitais no mundo espiritual, não existe isso daqui, aqui, assado, porque como que não? Se a morte é só um fenômeno que nós levamos as nossas angústias, necessidades, então segue normal. Até porque nós deixamos um dos corpos, mas continuamos em outro, que também está enfermo, que é o caso do Camilo. Tem uma coisa que me chamou a atenção ali, é a questão de quando eles estão lá no quarto do hospital, que eles falavam assim que eles estavam cansados de visualizar as cenas do ocorrido, né? E eu acho que eu não sei se eu entendi direito, depois até ouvindo vocês eu vou ver se vocês entenderam, mas eu entendi como se um visse a cena do outro, era possível ver a cena do outro. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção bastante, né? E outra coisa que me chamou também a atenção, né, que foi essa questão das muralhas, mas também que lá no hospital o manicômio e o isolamento, eles tinham como se, o senhor acabou de falar, né, vocês acabaram de falar que tem uma reclusão mais acirrada do que onde eles estavam, né.
Isso também me chamou bastante atenção, porque sempre nos atendimentos a gente vê que tem todo um cuidado, né, com eles, né? Mas chamou assim a forma como eles falaram ali, essa questão, né? Essas duas coisas me chamaram bastante atenção no que eu li. Né? E ali você estava comentando agora ali do André Luiz, né, do nosso lado. Fazendo um gancho aí, é que na verdade ali, quando eles começaram exatamente a falar sobre os desastres, né, sobre que levaram o suicídio e a vida, um deles ali, por fim, eu não lembro qual, falou exatamente que tinha que ter um silêncio, que tinha que ter o silêncio, né, rigoroso, que estava ali escrito em todos os lugares, e que se eles não fizessem o silêncio justamente para não prejudicar e aquele hospital, que eles levariam para o isolamento, seriam levados justamente para que eles pudessem ter essa disciplina, né? Até para não fazer com que o hospital né, viesse aquela carga toda energética negativa ali, né? Para que pudesse manter um equilíbrio. Eu tenho a experiência quando trabalhei no sanatório e também quando fiz um trabalho no presídio Madre Pelletier, e 2 links que dá para ser feitos, né? O presídio, ele é exatamente essa rotina, né? O vigia, as guarnições, o cuidado, se não se comporta é afastado, para que a ordem seja mantida o mais possível equilibrada. E no sanatório, isso é do psiquismo humano, né? Quando tinha à tarde ou de manhã, na hora da praxiterapia, que era o salão onde todos ficavam juntos, era mantido o equilíbrio, né? Só que dali um pouco, começava a gritar. Todos gritavam. Era como se aquilo fosse o estopim para que todas as mentes perturbadas desatassem a trazer as suas dores exteriorizadas. Então imagina no plano espiritual, onde o pensamento ele é conectado. E realmente, Tati, todos sabiam da vida um do outro, porque quando tu lança as imagens, né, todos terminam vendo. Ele comenta isso. E na colônia correcional ali? Né? Porque agora ele vai citar uma certa ordem, né, de ambientes em que ele vai passando. Então a gente fez uma leitura e ele vai passar pela colônia correcional, a torre de vigília, mas antes, na colônia correcional, assim, alguém gostaria de contar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa que eu achei bem interessante, é que desde o momento em que eles entram no veículo e que saem lá daquele ambiente onde eles estavam, há toda uma preparação, há todo um trabalho psicológico de esquecimento temporário daquelas vivências. Por exemplo, quando eles estão sentados em um lugar confortável, onde o ar é mais respirável, onde ele consegue se sentir, né? Todos eles ali conseguem se sentir de uma outra maneira, sem aquelas ideias repetitivas, imediatas, né? E também no momento em que eles vão se alimentar, quando eles sentam e ele diz assim, que cada um se alimente daquele líquido, né? E que sinta o gosto desejado. Cada um naquele momento vai se reportar ao que gostaria de estar comendo ou sentindo. E a sua mente tem a lembrança da mãe, da família, de momentos importantes. Relata que eles choram ao se alimentar daquele líquido ali, com o gosto de cada um. Então, ao mesmo tempo, né, em que vai ficando para trás
né? Lentamente. O trabalho já é realizado desde o momento em que chegam ali. A percepção de onde estão, o que está, quem se aproxima, quem são, as pessoas são altas, são baixas, são grandes, são moços, são velhos. Então, tudo isso é uma questão, é um trabalho já que está sendo feito, né? É um despertamento, é muito interessante isso. Cada passo lento, gradual, mas de despertamento daquela situação terrível, né? Eu queria pontuar aqui uma coisa que eu achei interessante, que é verdadeiramente o choque tecnológico que se percebe ali. Você vai verificar já desde o momento que eles são resgatados lá do Vale dos Suicidas, onde o Bellarmino ali, ele descreve aquele móvel que vem recolher eles como extremamente confortável. Ele não define muito bem qual é o sistema de tração daquilo, mas depois, posteriormente, ali, quando eles são transportados para o hospital, ele já fala em tração animal, mas muito confortável também. Porém, aquele anterior parecia de uma tecnologia bem mais avançada, como se fosse uma espécie de nave que vai até lá, sabe? Aquele local obscuro ali para retirá-los. Mas aí, no processo de admissão, que achei muito interessante, o processo de entrevista, onde ele descreve um equipamento extremamente avançado, que vai além da compreensão deles, que registrava não só a fala, mas também o pensamento, mas durante o registro eles percebiam como se a narrativa fosse deles mesmos. Então, justamente em função do estado psicológico que aquela pessoa que está na entrevista, né, pode estar somatizando tanto aquelas imagens que eles não conseguem articular e descrever como aconteceu. Então, a máquina extrai a lembrança naquele instante, então capta o pensamento deles, só que pela confusão eles não conseguem relatar, mas ainda assim aquelas imagens são descritas pela voz deles. Então, quer dizer, é uma coisa fantástica tu tá imaginando isso, porque se tu parar para pensar do momento que acontece esse evento aos dias de hoje, nós temos aí 2 séculos mais aí que passaram, e aí tu percebe que esse nível tecnológico, mesmo 2 séculos depois aí, nós estamos longe desse tipo de equipamento ainda. Então, que tecnologia fantástica é essa, né? Mas ao mesmo tempo tu vê justamente, como eu disse, na hora que estão transportando depois para o hospital, ele descreve ali uma espécie de carruagem com tração animal. Então, quer dizer, parece uma confusão de tecnologias, mas dando a entender que quando recolhidos para o hospital, eles são colocados uma espécie de panorama de ambiente equivalente ao ano, à época em que vivem, que basicamente era tração animal, né? Então, quer dizer, talvez uma facilitação para a identificação deles, melhor identificação com o ambiente. Então, achei aquilo que me chamou muita atenção. Fialho, eu acho que não. Eu vou ler aqui, porque me chamou a atenção isto. Nossas viaturas agora, então a segunda parte, Sim. eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas parelhas admiráveis de cavalos normandos. Então, a primeira também eram os cavalos. Que na primeira descrição não aparece esse detalhe. Então, por isso que eu entendi que nesse trecho que tu leu, ele está fazendo uma comparação com algo que ele conhecia, que eram as parelhas enquanto ele estava em vida ainda, encarnado, né? E aí eu entendi que ele fizesse essa comparação com o móvel deles ali com aquele outro. Nesses ambientes pesados, já em outras obras, sempre eles citam, né, o uso dos cavalos. Sim, André Luiz mesmo, né? Na obra de André Luiz está isso. Isso. A gente precisa daí entender a questão
como eles chamam, terapêutico, né? Um processo terapêutico. Ninguém pode ser, digamos assim, impactado com as coisas. Então é necessário que respeite o tempo de cada um, a situação. Isso é tão claro, esse respeito ao tempo e ao gosto, aos pendores, que nós vamos ter vigilantes, nós vamos ter médicos, nós vamos ter enfermeiros. Por exemplo, na colônia correcional, ele vai descrever isso. Aquele grupo de militares, né, que se assemelhavam a egípcios e ao mesmo tempo a hindus, estavam ali trabalhando como se fosse, ali, bem ali no capítulo, no item, né, no subitem, colônia correcional, lá no finalzinho da entrada, notamos pelas imediações numerosos militares, consta ali a quarteiraça, como se fosse um quartel de um regimento. Então vocês pensem assim, são pessoas que às vezes, quantas pessoas trabalharam nessa área na vida aqui? Né? Quantos policiais desencarnaram, querem continuar nessa situação de eu quero trabalhar ainda nessa parte. Quantas pessoas desencarnaram na educação, eu quero continuar nessa vida. E são levados a continuarem a trabalhar nessa. Então, vai dos gostos, vai dos. Então, isso nos mostra que não é linear o mundo espiritual para todo mundo. Que a caminhada e as experiências, elas são sempre de acordo com cada pessoa, e cada um de nós vai ter a serventia e a utilidade de acordo com seus pendores, aonde não haverá mais nenhum. E a hierarquia vigente nesse mundo espiritual não é o diploma, não é o certificado, mas sim a moralidade. Porque a moralidade, ela não está no posto aonde tu se encontra, mas na dedicação da onde tu está inserido. Né? O trabalho em que tu faz ali. Então, por isso, o enfermeiro, ele pode ser muito mais esclarecido, muito mais evoluído que lá o médico lá, que só porque ele tem um conhecimento mais técnico profundo não significa dizer, porque ele não está informação, está moralidade. Então essa capacidade não é vista no mundo espiritual, assim, o que é notado. Então o que a gente tem? Tem a colônia correcional, logo depois nós vamos ter o quê? A torre de vigília. Quem gostaria de trazer algum apontamento sobre algo? Outra coisa que também dá para a gente notar ali, que eles são separados entre homens e mulheres. Nesses locais eles não ficam misturados, né? Assim, as mulheres com os homens. Até porque eles ainda trazem aquela questão nossa, né? Então, para não ter esse problema de relacionamentos e questões sexuais lá dentro, então eles, né, separam eles. Eu achei interessante isso, que ele fala, inclusive, que eram os regulamentos, né, da colônia, que tinham separação e que dali para frente eram só homens, né, no caso dele, que atendiam ele. Mas eu acho que até por uma outra questão também, né, porque há situações, por exemplo, do homicídio seguido de suicídio. Por exemplo, questões que a gente sabe assim de casais que numa briga o homem mata a mulher e depois suicida-se. Ora, imagina você coloca essas duas criaturas no mesmo espaço, quando ainda estão trazendo toda aquela materialidade neles ainda, como é que você vai... a menos que você apagasse completamente a memória, toda aquela memória, todo o histórico que houve deles enquanto encarnado. Então, até por uma questão terapêutica de melhor recuperação, deixa-os separados em locais de independência diferentes, e provavelmente quando vierem a se encontrar, ou poderá ser somente quando reencarnado, ou quando estiverem plenamente recuperados, já em condições de se defrontarem, porque eu penso que seria muito delicado. Então acho que é bem propicialmente essa decisão de separá-los em função de questões como essas, né? Ou então, mas em si, eu penso que
a maior motivação seria essa, não as questões das compulsões e coisas parecidas, que também com certeza acaba acontecendo, porque tem aquele lá que de repente tinha uma compulsão sexual desenfreada e que acabou suicidando-se de alguma forma, e aí quando chega na espiritualidade ele ainda continua, ele traz essa compulsão com ele, e aí imagina assim, se coloca-se perante o sexo oposto, ele continuará tendo aquelas reações até que tenha todo o seu processo de cura. Mas essa questão sexual, ela é tratada mais à frente no livro. Então, a gente precisa entender que eles tratam essa questão assim, porque eles são muito ainda materializados, né? Ainda recém vieram do desencarne praticamente. Então ainda estão com toda essa questão. Pode ver que lá na parte do umbral lá que eles estavam, lá era tudo misturado, e aí até, né, tinha essas questões. Então, a vida continua, gente. A vida continua. Com certeza. Né? Ele ainda sente dor. Percebam que ele ainda sente dor. Ele vai passar por um ato cirúrgico, ele tem fome. Então, assim, e ele descreve isso, né? Que o corpo, ele faz uma ele descreve de forma minuciosa, né? O perispírito é o corpo que ainda guarda fortemente. Ele recebe as impressões, sim, como recebeu do tiro. Só que, ao mesmo tempo que ele recebe as impressões, ele também está fortemente ligado ainda aos desejos, da fome, dos impulsos. E com certeza eles estariam ali, continuam os gêneros. Não tem ainda esse pensamento, não é uma colônia a mais avançada, né, dentro do universo espiritual, assim, de todos nós. É uma colônia ainda de doentes mesmo, não. Mas assim, pode falar. Eu perguntou sobre a torre de vigia. Certo, é isso aí. Eu acho que o destaque que eu achei interessante é porque nós sabemos que lá no umbral inferior onde eles estavam, toda a paisagem é criação mental, né? Então, pelo problema, as coisas eram todas névoa, a asfixia, enfim, né? O que a gente já comentou. E eu achei interessante porque aqui, já no hospital, ele diz, né? Cidade movimentadiça, conquanto recoberta por extenso véu de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse do derredor. Ou seja, ainda então o ambiente, pelos pensamentos dos assistidos, se mantinha ainda num intermediário. Não era um sol maravilhoso, uma luz intensa. Sim, havia interferência deles ainda no processo, porque fica muito bem claro que ali na questão do umbral, né, e aí pelo que a gente lê assim, não é um panorama constante igual para todos. A percepção é de cada um, literalmente cada um vê os seus infernos e os modela conforme os seus problemas, as suas projeções. Entretanto, a gente vê assim na literatura mesmo, né, que as cidadelas espirituais, elas são modeladas por espíritos de nível bem mais superior, né, que são espécies de engenheiros siderais, que vêm e projetam aquelas cidades. Então não foi fulano ou beltrano, assim, que aquilo ali não é o fruto da imaginação deles. Entretanto, como tu bem disse, eles ainda trazem consigo aquele resquício todo que perturba a visão. Eles já notam cores, notam o sol, que não é criação deles. Entretanto, as criações deles ainda acabam atrapalhando. É como se você tivesse com o seu óculos embaçado. Então, eu olho assim, poxa vida, tem sol, tem cor, tudinho, mas parece que está meio sujo o ambiente. É o meu óculos que está sujo. O ambiente está limpinho. Então, a relação que eu faço é mais ou menos com essa. E quem limpa o meu óculos aqui,
vai ser eu quando me der conta de que, poxa vida, a sujeira está aqui, então eu vou ter que passar um paninho, vou ter que lavar. Eu é que faço isso e posso levar tempo para perceber que meu óculos está sujo. Então é o que acontece no processo deles de melhoria, eles vão se apercebendo que eles é quem podem remover aquelas nuvens ali e perceber realmente a beleza da criação que é produzida por esses engenheiros siderais ali que projetam estas cidades com o melhor possível para que atenda todos. Entretanto, cada um vai trazer consigo uma quantidade ainda de resquícios que estiveram lá com eles, muito forte naquele momento. Ele até comenta que depois de um determinado número de horas de sono, ele não fica definido, foi horas de sono, ou foi dias de sono, ou foi meses. Para ele não tem ideia do tempo. A questão do temporal ali, de que foram dias ou foram horas de sono, não fica claro. Poderia ter sido até meses de sono, não sei. Ali mais adiante, vocês viram também que eles descrevem a paisagem ali no Hospital Maria de Nazaré, na página 55. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou Hospital Matriz, como eles chamam, não se rodeava de qualquer barreira, apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Então ali não tinha esses muros, os muros eram de árvores, né? Só que daí ele para chegar nesse nível, ele está entrando, né? Porque ele passa pela torre de vigília, Sim, é mais adiante, quando ele está chegando, porque tinha os dois lados para ir, o direito e o esquerdo, né? Depois o direito era o manicômio e a esquerda era o isolamento, mas eles vão direto pro hospital, não é? Eu entendi. Sim, ele ainda vai ser matriculado, né? Então ele passa por esse departamento de vigilância, que está na torre de vigília. Então agora nós vamos ali para o departamento de vigilância, seção reconhecimento e matrícula. Ah tá, tu voltou então, porque essa parte que eu estou lendo é lá na página 55, é depois que ele foi matriculado e que ele está sendo levado para o hospital. Não, é que a gente está levando na sequência para poder entender. Ah, bom, então tá. Então, por exemplo, ali, é por isso que eu disse, saímos da torre de vigília, agora vamos para a sessão de matrícula. Só para a gente poder ter uma ideia direitinho da organização, né? Para a gente poder ir se situando nesse diálogo. Então, nesse departamento... Para não avançar muito, né, no livro, no capítulo. A gente... Então, ele tratava-se de um departamento, ele vai escrever, né? Onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção, como internos da colônia. Porque o que se trata? Nós estamos falando dos réprobos. O que é o réprobo? É a seção de capítulos que vai tratar só sobre os dois. Porque quando nós pularmos para outra seção, que daí já vai compor vários outros, já são os despertos. Então eles não estão despertos, né? Então eles são esses réprobos ainda, ou seja, esses que acabaram se dando mal aí pela caminhada que deram, né? Então o que vai acontecendo? Daquele momento em diante estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande culto de Maria. Ou seja, a partir do momento que eles estavam matriculados nessa grande escola, esse nosocomio espiritual, agora eles já pertenciam, né, ao ambiente ali. Maria de Nazaré, esse ser angélico e sublime, que na Terra mereceu a missão de ter a honra de ser a mãe de Jesus. Conduzidos a um pátio extenso e nobre que lembrava a antigo casarão o claustro de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 indivíduos, e aí eles vão fazendo toda aquela separação das pessoas, vão se organizando, e daí tu vê bem isso, Nádia, a questão da organização, né? As pessoas vão sendo já agrupadas de acordo
para não haver uma confusão, né? Não é assim joga todo mundo, né? A gente sabe ver isso aqui. Ah, mas eles estão imitando a Terra. Não, eles não estão imitando a Terra. A Terra é uma cópia do mundo espiritual. A vida continua, né? Eu acho que o Hilário quer se manifestar já faz um tempo, né, Hilário? Eu sou o único aluno que levanta a mão e não consegue falar, mas tudo bem, não, já passou Não, tranquilo, não, já que já passou, já o assunto já avançou, ia falar uma coisa, mas já avançou, vamos continuar aí. Não, mas volta, é importante sempre a tua colocação, de repente. Não, quando eu estava falando lá na tecnologia, essa questão que ele fez uma avaliação e uma relação, muitas vezes, chamando de anacronismo, quando pega e relaciona uma época com outra. Então, quando João Evangelista, ele viu 2000 anos para frente, ele não entendia o que era um carro, um avião, então ele fez relações do que ele sabia na época, né? Então, isso aí, agora, por exemplo, hoje eu estava vendo, como o Fabiano falou, vem de lá para cá. Na China estão testando um trem que vai avançar 600 km por hora, que ele vai sobre campo eletromagnético. Porque aí ele não tem a resistência do trilho, né? Para limitar a velocidade dele. Então vejam que isso, o André Luiz viu isso lá nos anos 30, 40. Nós estamos chegando no ano 2000 e lá vai bolinha, né? Mas eu já tenho uma notícia para te dar, Hilário. Já está sendo feito no Rio Grande do Sul esse trem. É acertado já com o governador do estado aqui do Rio Grande do Sul. Ah, sim. Legal. Ele vai ir de Porto Alegre a Gramado. Exatamente. Porque um dos mais erros que nossos governantes cometeram ao longo do tempo foi tirar os trens, né? Se tu vê na Europa, os trens são meio rápido, não tem engarrafamento, não cai, e é barato, né? Interessante. Batíssima poluição também. Poluição zero, né? Porque hoje não pode ser mais a vapor, né? Tem que ser elétrico, eletromagnético, imagina. Nem eletricidade consome. Uma maravilha. O meu sonho é o Brasil ter de ponta a ponta trem. Foi maior erro. Uns erros do litoral e do interior. Exato, é uma maravilha. O trem aqui já foi acertado tudo, tá? Só estão agora acertando os últimos detalhes, mas já foi concretizado. Vai ser feito. Ele vai sair da capital a Caxias e ele vai levar 10 minutos, de 10 a 15 minutos daqui até lá. Vai ser trem bala. É bala mesmo, ele fica dentro de um cubo, assim, e aí não tem janela, a gente não vai ver, ninguém vê nada, só vê quando chega lá. Então entra para dentro, aquilo voa assim, como se fosse uma pressão assim empurrando. Sim. Bom, então o que a gente vê? São coisas que estão sendo materializadas na Terra por espíritos que vêm desses lugares. Eles vêm desses lugares, são espíritos ligados a essas engenharias. Então eles reencarnam com essas ideias e quando chegam aqui, na época certa, no ambiente certo, eles acabam. É assim que Deus renova a vida humana. Né? E vai fazendo o processo de evolução. E é o que ele está descrevendo aqui também. E no departamento hospitalar ali, alguém quer falar alguma coisa? Ó, temos ali, ó. Eu queria só ressaltar, dentro disso que você estava falando, do que vem do plano maior, né? É sobre aquelas... sobre aquela questão que são gravadas ali em discos singulares, né? Que é uma espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, né? Dos pacientes, né? Quando eles fazem o registro lá no departamento. Não sei, é aquele que ele fala assim, ó, departamento da importante missão que acabava de desempenhar, né? As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécies de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos. Eu achei isso aqui um DVD, é um aparelho de DVD que grava a imagem e o som, um disco, né? Em movimento, aquilo ficava... Mas o que é legal, que fica evidente aí também, bem nesse finalzinho que ela fez o comentário ali, que ela leu, é justamente que mostra ele consegue ver o desdobramento do efeito, o efeito do suicídio dele. Então, quer dizer, pelo menos o meu entendimento ali, naquele finalzinho de leitura, é justamente de que, além do aparelho
capturar o pensamento dele, também voz, aquela questão toda, consegue mostrar para ele o ambiente do entorno, tipo assim, o ambiente familiar e a repercussão daquilo ali naquele ambiente. Ou seja, dando a ele a oportunidade de ver coisas que ele não presenciou naquele momento, porque ele estava cometendo o suicídio, então ele não teve consciência do que aconteceu. Ele despertou já lá no Vale dos Suicidas, mas o que aconteceu nesse interim entre o tiro que ele deu e o despertamento dele? Me deu a impressão de que o aparelho registra isso também ele pode ver, fica registrado ali naquele disco magnético, todo esse desenrolar do processo, que inclusive a percepção que outros tiveram. Então, e acredito que é justamente que aquilo venha a corroborar no processo de recuperação, quando eles estiverem em condições de assistir com detalhes aquilo ali. Porque até então, nesse momento, eles estão atordoados por aquela imagem repetitiva do suicídio, aquele drama todo. Agora, quando já melhores, mais recuperados, depois mais saudáveis, eles poderão rever isso. Mas não pela lembrança, eles poderão, como nós colocamos um DVD no aparelho que assistimos na televisão um filme. Eles poderão ver o filme da própria vida deles, sem precisar trazer na memória aquela questão toda, né? E inclusive ver esses desdobramentos que naquele momento eles não tiveram consciência e não conseguiram mensurar o quanto isso afetou a família. E aí o que acontece então, né? Para que a gente dê uma avançada, porque agora nós vamos... Ele primeiro então vai descrever esses departamentos, como eu havia falado, né? A torre de vigília, o departamento hospitalar, depois ele então vai seguir ali, ele vai observar que tem 2 caminhos que eles vão levá-lo. O caminho da direita é o manicômio e o da esquerda é o isolamento. E aí ele vai para o hospital, não vai nem para um nem para o outro, que ele vai para o centro, que é o Hospital Maria de Nazaré. Bom, aqui então começa o desenrolar dos seus discursos, seus diálogos, que ele vai ficar no quarto, ele vai fazer as suas rememorações. Então nós poderíamos falar em 10 minutos, 20 minutos, essas rememorações para nós pularmos mais para diante. Nessas rememorações, alguém trouxe alguma questão para nós? Comenta ali, né, que depois que eles saíram da refeição, né, eles tiveram contato ali, voltando à enfermaria, né, tiveram contato com esse pai e filho, né, que chamavam-se Carlos e Roberto de Canalejas. Eram pai e filho, respectivamente, e quando encarnados haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Dir-se-ia que sonhávamos e o que víamos narrando ao leitor só podia ser por nós entrevisto como durante as oscilações de sonho. Então ele diz assim: não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, puseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas, acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso, cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos, enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que a pesada sonolência nos venceu imediatamente. Então, aquilo que chegasse a comentar, né, no nível evolutivo daqueles espíritos ali, que estão, esses atendentes, eles não são meros enfermeiros, como a gente olha aqui, por exemplo, nos nossos hospitais, você tem o enfermeiro, você tem o médico, o médico está lá em cima, o enfermeiro não se equipara. Pelo que ele descreve ali, o nível evolutivo de compreensão desses enfermeiros, para nós seria o suprassumo dos médicos, porque
ele dá uma descrição, claro, não, seria interessante pesquisar aqui sobre a possível história esses dois médicos, quem teriam sido, quando teria sido essa existência deles, mas para ver o que teriam feito, né? Para ter aquele nível aquele posto atualmente ali, estar trabalhando naquele hospital de Maria de Nazaré e ter essa postura que, como ele descreve ali, né, na percepção dele, as mãos tão alvas, quase que translúcidas, então demonstrando justamente que já tem um nível de depuração tão grande que pode trabalhar ali, é um nível de doação, de amor ao próximo tão grande que ele está na linha de frente, ele está atendendo aquele resgatado que vem ali, que é um suicida. Então ele tem tanto amor, assim, expressa tanto amor, e o que me marca justamente essa descrição, que claro, ele deixa claro que talvez para ele é quase como um sonho aquilo, porque a maneira como ele vê não seria real uma coisa assim, né? Alguém com aquele espectro tão doce, tão amoroso e demonstrando exatamente essa grandeza. E que não é, portanto, um mero enfermeiro, como a gente imagina por aqui. E tem alguém gostaria de falar mais? Eu não estou enxergando, eu vou falar. Não. Se quiser falar, daí só dá uma voz, porque eu estou olhando aqui na tela. Uma das questões que daí ele vai descrever é a questão do corpo espiritual, né? Então, assim, quando o Stupinker, ele fala do tiro, né, destruiu ali as células do corpo físico, houve, então, um reflexo forte no corpo do espírito, porque o ato foi de fora para dentro, e não de dentro para fora, né? Por exemplo, quando eu estou aqui pensando e falando com vocês, é eu de dentro para fora, é o espírito mandando para fora, não é o corpo falando para o espírito. Agora, quando o ato ele é assim, de fora para dentro, por isso nós estamos na lida das ações humanas. Nós estamos de fora, manuseando, para modificar o interno. Né? A nossa lida na Terra tem objetivo nisso. Então, ele dá o tiro e há o reflexo no corpo do espírito. Quando ele causa esse reflexo no corpo do espírito, é necessário, então, o que fazer? Fazer também o ato cirúrgico. É claro que com instrumentos diferenciados, com aparelhos diferenciados, mas era necessário. O que não seria tirado dali era a mancha do ato, porque ele teria consciência de que ele teria que responder pelaquela ação no futuro, mas seria tirado. Né? Vamos dizer assim, os resquícios vamos dizer, da bala. Não tinha bala ali, obviamente, né? Mas é aqueles resquícios que causou aquilo tudo nas zonas da têmpora do ouvido, porque ele foi na têmpora e atingiu o ouvido. E aí ele teria que, então, devido àquilo tudo, fazer uma programação de reencarnação, e sabe lá o que ele teria que ter, talvez uma surdez ou não sabemos, porque não existe uma receita, né, para cada necessidade. O que existe é uma necessidade. Aí, o que vai ser aplicado depende da vontade dos educadores da espiritualidade. Alguém quer falar? Hilário, Dalva, deixa eu ver mais, Tati. Não, tu falou uma coisa, Fabiano, que eu acho assim, nem sempre a gente vem e resgata na mesma proporção, né? Por exemplo, eu vi uma vez uma palestra que eu achei muito interessante, não sei qual é a fonte que a pessoa tirou, mas pode ser da sua intuição também, né? Não quer dizer que a gente tem que seguir em faculdade, que a gente tem que mostrar tudo, tem que mostrar, né, literal, da onde tirou. Ele disse assim, uma pessoa que, por exemplo, no passado foi um serial killer ou um matador de aluguel, que ele usou faca e adagas para matar pessoas, espada, enfim, arma branca, ele pode reencarnar e não precisa morrer assassinado por uma arma branca. Ele pode vir com um cirurgião e usar o bisturi, que é um instrumento de corte, só que agora ele vai fazer um corte para salvar vidas e não para tirar vidas. Ou então uma pessoa que colocava fogo em propriedades, é muito comum no passado, né, que as leis não eram, a gente reclama de hoje, mas as leis piores, eles colocaram fogo numa casa com as pessoas dentro e depois alguém tomava aquele terreno, né?
ficava sem dono, e aí botava fogo, e ele pode vir como bombeiro, por exemplo. Agora nós tivemos esses 2 bombeiros que faleceram ali, né? Tu pode ou não morrer num incêndio, mas tu arrisca a tua vida e tu corre o risco grande de morrer num incêndio, né? Alguns bombeiros se aposentam e morrem de outra coisa. Então, nem sempre é aquela coisa. Tu pode vir no sentido de... O Raul fala que... Agora, se tem algum professor aqui, tá? Desculpe, o Raul que falou, eu sou professor. Ele diz que todo professor é alguém que no passado desviou socialmente as pessoas. Aí eu fiquei quietinho, fiquei na minha, né? Tá, que legal. Tá, já sei. Não preciso fazer regressão de memória para saber, né? Então, assim, conforme a tua profissão, também tu pode resgatar um pouco do teu passado. Tem alguns que dizem Exatamente. que... Ele ainda continua dizendo, né? O Raul Teixeira sempre foi professor, ele se aposentou como professor. Aí ele um dia estava na sala dos professores, na hora do cafezinho, se queixando do governo e da educação, e se queixando. Quando ele olhou para a porta, assim, atravessou a porta e passou por todo mundo e parou num canto, era o Camilo, o mentor espiritual dele. Aí o Camilo parou num canto e ficou olhando para ele. Aí ele continuou falando e já não falava mais, né? E daí ele começou a ficar com vergonha, foi ficando com vergonha, queria continuar falando. E aí o Camilo disse assim, pode continuar. Não, não, mas aí continuou, né? Mas o senhor sabe, né, que as pessoas pode continuar, não. Você sabia de tudo isso. Foi você que escolheu. Eu não preciso enumerar os motivos pela qual você escolheu ser professor, né? Daí ele, daquele instante, ficou vermelho. Aí os professores que estavam na sala não tinham entendido nada do que ele tinha calado, ficaram assim, e aí, Raul, continua. E ele não quis continuar. Então é mais ou menos isso. Essa questão das provações, que foi muito bem colocada ali por Hilário, e é assim mesmo. Nem sempre a gente paga dessa forma. A gente pode vir. Isso acho que depende do grau de compreensão, né, da pessoa, se ela tem uma compreensão maior de que ela pode fazer isso bem. Mas há casos que realmente a atenção é tanta que a pessoa precisa viver, né? Por exemplo, assim, rapidamente, no livro Francisco de Assis, tá? Ele descreve que quando Joana d'Arc estava sendo queimada na fogueira, porque Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. E ela foi vendida para o rei Delfim, entregue para a igreja, porque ela foi sacaneada. Ela coroa o rei Delfim e o rei Delfim deixa ela, entrega ela para a igreja como herética. Porque ela dizia que falava com os espíritos, ela falava mesmo. Então, quando ela foi queimada, daí Jesus aparece para ela. E diz assim, Judas, não há necessidade disso. Ele foi para tirar Judas dali. Porque ele se macerava tanto por ter feito o que tinha feito com Jesus, que ele queria sentir as chamas pegando no corpo dele. E Jesus aparece para ele e diz, meu filho, você não precisa sentir isso. Mas ele diz para ele assim, mas eu preciso sentir. Veja bem que é uma questão muito íntima. Não era ele que tinha que... Ele queria sentir na intensidade para terminar, porque a punição que ele estava dando ali era dele com ele mesmo. Então depois, claro, ele se liberta daquilo, né? E continua aí. Tá, aí Humberto de Campos, no livro, se eu não me engano, Cartas e Crônicas, ou Crônicas de Além-Túmulo, conversa com Judas em Jerusalém, porque nas noites de Natal, Judas costuma em espírito na Terra Santa meditar. E aí o Humberto de Campos pergunta, como você se sente para com a sociedade que ainda te vê como um traidor? E aí ele diz assim, eu já me redimi perante a minha consciência. Mas até os dias de hoje, muitos ainda vendem Jesus. E bem mais caro do que eu vendi. E bem pior. Né? Vendem mais caro ainda do que eu vendi e ainda falam em nome dele. Ou seja, vivem de Jesus e não para Jesus. Fabiano, tem outra colocação do Raul que esclarece bem isso. Ele diz que o Martin Luther King Jr. foi aquele cara que matou o Abraham Lincoln. Ele saltou e matou, porque o Abraham Lincoln queria a abolição, né? E ele era escravocrata. Então ele não queria. Então o que aconteceu? Ele veio como Martin Luther King Jr., morreu assassinado e resgatou o crime contra o Abraham Lincoln.
e ao mesmo tempo lutou pela igualdade. Que ele lutou pela igualdade, não essa coisa que se faz hoje em dia, que ele não agredia, coisa. Ele lutou pela igualdade, ele era respeitado por brancos, por negros, né? E ao ser assassinado, ele resgatou, e quem era o mentor dele era o Abraham Lincoln, no mundo espiritual. Né? Interessante, o Raul contou uma vez numa palestra isso também. Eu achei muito interessante, né? Por isso, Camilo vai se redimir bastante, trabalhar, psicografando através de Ivone Pereira o seu livro Memórias de um Suicida, né? Porque ele vai no discorrer aqui, ele vai começar a ter um diálogo com seus comparsas ali no hospital, onde ele vai chamar aquele homem, né? Que ele vai ter os seus comparsas e um vai meio que acusando o outro ali, não, mas você fez isso, você fazia aquilo, então eles ficam meio se degladiando no mental ali sobre essas questões do passado, e ele então, o Camilo fica rememorando essas coisas. Na obra, se não me engano, Ecos de São Bartolomeu. Inclusive um deles era professor de dialética, de filosofia. Na obra, se não me engano, Ecos de São Bartolomeu, do Chico Xavier ali, né? É um livro fininho, não é muito grosso, até meio interessante, que ele conta uma passagem ali que naquele episódio ali ele foi transpassado por uma espada de um soldado, então morreu muito jovem na travessia de uma ponte, correndo para se salvar, né? Mas ele descreve o evento que acontece ali com uma personagem bastante importante da época, que é responsável pela morte de 7 ou 8 pessoas, e que na reencarnação posterior dela, ela vem como mãe daquelas pessoas que ela foi responsável pela morte. Então, só que ela acaba tendo que sofrer a dor de ver a morte deles depois, porque agora ela é mãe deles. E ela sofre aquela dor como se fosse uma espécie de punição até. Ela ama muito porque são filhos, mas ela tem que suportar a dor de ver morrer afogado, o outro morreu assassinado, aquele tipo de coisa. Então traz muito essa questão, né? Como um resgate, ela acolheu aqueles que ela foi responsável, mas não bastava isso, ela precisava sofrer a dor da perda que as mães sofreram daqueles filhos que ela foi responsável pela morte na encarnação da época de São Bartolomeu. Bem interessante esse livrinho. Por isso que, às vezes, eu digo assim, quando as pessoas vêm com discursos, né, é interessante que a gente tem que se cuidar. Mas é ideologias para as crianças, pensamentos para as crianças. A primeira coisa que a gente pergunta é assim, tem filhos? A maioria não tem filhos, gente. A maioria, quando querem atacar as crianças, trazer consumo, trazer pensamentos que distorcem a infância, não tem filhos. Então, por isso que o Hilário está trazendo essa polaridade depois de nascer e ter filhos. E ter, às vezes, polaridades X, viver assim, viver assado, exatamente para poder experimentar como é doloroso quem está daquele lado. Então não é assim, você não pode dar um discurso de uma área que você não está inserido. E aí é que a gente tem que ter esse cuidado. E é o que eles vão ficar aqui degladiando. Porque ele vai começar a conversar com um filósofo ali, que era leitor de Augusto Comte, seguidor do Comte, e professor de dialética. Olha bem, era professor de dialética e não fazia o próprio diálogo interno. Né? Então, qual é o discurso que a gente tem para o outro que não tem para nós mesmos? Qual é a boa ideia que a gente quer para os outros que não é boa para nós mesmos? Então, é o que o Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, não existe uma linha divisória entre o templo e a oficina. Então, assim, eu não posso ser aqui e aqui ser outro. Claro que eu não vou ser puro na situação, não é isso. Mas eu tenho que ajustar a coisa. Eu tenho que ajustar ela. E ele praticamente aqui, ainda seguindo o nosso roteiro, ele às vezes ele tem um surto, assim, porque ele diz, não pode, eu não posso ter morrido, porque eu estou vivo ainda. Sabe? Ele tinha uns surtos, assim, porque ele sentia tudo, sentia o corpo, sentia dor, sentia as emanações. Então, que era o ímpeto do Camilo, né? O impetuoso, o Camilo arrogante, o Camilo prepotente, de vez em quando dava os surtos, assim, achava que
né? Porque ele olhava aquelas situações assim, aquilo dava um ar. E esta parte ele vai descrever com muita minuciosidade a questão da vergonha, tá? A vergonha, essa coisa de sentir-se com vergonha do seu ato. Quem quer ler algum trecho e comentar para nós? Sofri e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. Eu não tenho como dizer para vocês exatamente onde está aqui, tá? Mas eu vou seguir lendo. A resignação nunca foi virtude a que me amoldasse o meu caráter violento. Veja bem o processo de resignação, que era tido como, quem é resignado é tido como fraco, né? Na visão deles. E isso não era uma coisa que amoldasse o caráter violento dele e agitado por índole. A fundeza de meus sofrimentos tornou-me irritadíssimo. Genior. O orgulho insultou-me na convicção de que, para além de mim, só existiam valores sofríveis. Após décadas de prédio malogrados, de aspirações banidas da imaginação, irrazoável no campo da objetividade de ideias decepcionadas, de desejos tão justos, insatisfeitos de esforços rechaçados, de energias varridas. Vocês veem que ele é o grande escritor, ele é considerado o prolífero da língua portuguesa, por isso ele tem toda essa... Ele é famosíssimo em Portugal. Né? Ideias decepcionadas, tão justas, insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos, vontades conjugadas para o bem, tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucesso. A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos, cansados, como desconcertante prêmio às lutas que minhas forças exigiam, impulsos supremos. Fiquei cego. Quer dizer, ele fica cego porque ele está se cegando na arrogância, na prepotência, porque nós nos cegamos pelos nossos sentimentos, pelas não virtudes em exercício despertadas. Nós vamos ficando cegos, nós vamos deixando de ver, primeiramente, o óbvio, para depois não vermos mais nada. Isso é um exemplo que ele dá do que acaba acontecendo. Fabiano, eu achei interessante um pouquinho mais abaixo que ele fala: esquecia-me de que existiam esparsos pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos, como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que se haviam outros cegos que houvesse, mas que eu não deveria ser. Era assim injustiça uma finalidade dessa para mim. Cego. Então, ali é isso que tu falou, né? Ele ainda tá com aquele orgulho, né? Como assim ele ficou cego? Se tinham outros cegos, mas para ele era uma injustiça, né? Exatamente. Em entrelinhas, o texto muito bem escrito, que aqui nós estamos tendo as mãos de Leon Denis. Tá? Nós não podemos esquecer, claro, que obviamente o Camilo está traçando tudo, mas o Leon Denis que dá essa vestimenta junto com ele. E o Leon Denis, sendo um educador, é um filósofo, educador, ele quer nos dar uma mensagem, não é apenas uma informação. Né? Como nós estamos vendo o mundo e os outros? Porque isso vai ser um reflexo depois para nós mesmos. Né? Então ele vai fazer uma cirurgia, né? Aí ele vai fazer aquela cirurgia no ouvido, vai passar por aquele processo de alívio lá. O rapaz então descreve, o cirurgião, que era filho, eu quase que fui investigado, acabei
fazendo, mas vou investigar. Filho da Doris Mary Steele da Costa. Olha, ele coloca o nome inteiro dela, o nome da mãe. E ele era um rapaz alto, aparentando 20 e poucos anos, era loiro, como ele vai ser descrito ali, filho de médico também. Né? Ele conta um pouquinho da trajetória dele para ele. Uma pessoa gentil, demonstrou assim que queria fazer um agrado, um acolhimento. Ninguém puniu ele com palavras, todos ali estavam tentando no máximo dialogar e falar um pouquinho sem soberba, porque ele fala sem querer humilhar, né? Cita a mãe como exemplo, os pais ali. E aí ele coloca, ó, a minha organização astral prestar o socorro físico astral juntamente às regiões correspondentes às que nos envoltório físico terreno foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo que utilizaram para o suicídio. Daí ele vai descrever um pouquinho sobre essa questão do perispírito. Quem quer ler só essa parte para nós deixarmos registrado ali, onde diz assim, ó, sei que os tecidos semimateriais das regiões... Posso ler? Ou em cima ali, ó, eu era como... Pode ler todo esse trecho, eu era como... Tá. Era como se eu, quando homem encarnado, e realmente assim fora, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fora duplo, e o segundo corpo possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias, capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros para análises especiais, que tais fotografias e mapas, mais tarde, seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal, que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na terra, as quais julgara poder furtar-me com o translocado gesto que tivera. Sigo? Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor de Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, estornando-me a confiança no futuro, a esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas, afins com o físico terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. É isso aí. Interessante essa questão ali, né, de que o registro dos exames do corpo perispiritual deles é enviado para o setor de planejamento do próximo corpo espiritual. E é interessante como a gente vai ver justamente quando você lê lá a obra do Ian Stevenson, né, sobre aqueles 5.000 casos de reencarnações, a gente vai ver, por exemplo, ali ele traz um caso que é de um jovem que foi investigado para a região lá da Índia, em que na declaração ali, na pesquisa que foi feita, né, o jovem apresenta uma marca de bala nas costelas.
e aí, inclusive, ele dá toda a localização de onde residia, e o Dr. Ian Stevenson vai lá procurar aquela família, e lá ele, chegando àquela família, aquele endereço, conversa com um casal já de mais idade, que falam de um filho que haviam perdido um filho justamente por um tiro, né, tomado um tiro, uma confusão que havia dado de jovens, e eles mostram a foto, inclusive, do filho que estava sob o armário, e aí, quando ele pergunta onde é que foi o tiro, e eles dizem exatamente que foi na região das costelas, onde aquele menino que ele investiga tem exatamente uma cicatriz. Então, mostrando que a lesão feita no corpo espiritual, dependendo do nível de lesão, ela é registrada no próximo corpo. Não desaparece aquela lesão, aquela marca, ela permanece como uma digital. Interessante, né? É feita a recomposição, claro, aquele estrago feito ali da estrutura, da tessitura do corpo espiritual. Entretanto, o registro da marca, ela continuou, né? O tamanho foi aquela lesão. Imagina nessa questão do Bellarmino aí, como não deve ter acontecido também. O próximo corpo dele deve ter talvez apresentado alguma marca na região da têmpora, que, embora talvez não se sabe se teria tido algum problema neurológico em função daquilo ali, porque afetou também o cérebro, então pode ser que tenha gerado algum problema na próxima encarnação, mas é curioso isso, né, que o registro não é apagado, está lá, tu vai levar contigo e vai ficar no teu histórico. E exatamente o que ele retrata ali que a Marjorie deu para nós. Ele deixa, então, ele dá alguns trabalhos. O que são aqueles trabalhos que ele dá? Porque ele ficava meditando e pensando, e o rapaz percebia. E o rapaz respondia na hora para ele, assim, e ele até se assustava, porque ele respondia. Então, tu imagina a força do pensamento agindo, e que o próprio médico conseguia fazer a leitura e ficava respondendo para ele, sem ele perguntar. O médico não conseguia captar o pensamento, porque tanto é que ele se agitava, o médico pedia que ele se acalmasse. Então, quer dizer, ele deu duplo trabalho, porque ele ficava nessa questão. Por isso que lá embaixo, ele ainda vai dizer, ó, a Marjorie leu ali, né? Já que esse voltório admirável da alma, da essência divina, que em cada um de nós existe, assinalando a origem em que provimos, persiste também uma substância material com quanto licenciada, o que vale facultar, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer, ressentir, pois que semelhante estado de matéria é assaz impressionável, sensível. Aí ele vai falar que exatamente, ó, aqui, ó, é que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, uma figura corpórea etérea, como se supõe. Ele é, ao contrário disso, uma organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso da qual o dirigir. Então, as nossas ações humanas, só para resumir, nós estamos no mundo dos espíritos. Nós temos um projeto educacional, nascer, porque tem que estar no corpo para poder concretizar isso. É no corpo. Então, no corpo eu uso os instrumentos. Esses instrumentos, essa ação reflete na alma, reflete no corpo espiritual, que vai trabalhar as manchas que tem no meu passado. Então, é nas ações humanas que eu vou fazer isso. Então, veja que toda ação, isso repercute fortemente. Então, por isso, essa importância, o ato de nós, por exemplo, estarmos vendo esse vídeo, isso nós precisamos levar em conta, de que isso causa uma repercussão no espírito e no corpo astral, porque nós estamos nos informando, e ao nos informar, nós estamos abrindo campos de entendimento que estão diluindo cegueira, gente. Está diluindo cegueira.
Porque eu só fico olhando a coisa do humano, da loucura humana, não dá certo. Então eu tenho que renovar esse pensamento e renovando essa estrutura de entender, eu vou atingir órgãos. Porque os meus órgãos estão sendo bombardeados por informações. Porque a partir do momento que eu tenho uma emoção ao ver uma imagem, eu tenho derramamentos de substâncias no organismo que estão refletindo no corpo. Né? Então, é dessa mesma forma. Por isso estar no corpo, a importância que é o qual ele vai nos dizer. Temos aí 10 minutos. Nesses 10 minutos dá para nós avançarmos ali para os finaizinhos. E se alguém quiser, por exemplo, pontuar alguma questão no final, fiquem à vontade. Ô Fabiano, só uma coisa que tu comentou, agora repetiste sobre a cegueira, né, como uma forma de reflexão para nós, mas eu achei aqui aonde o próprio Camilo comentou, ele diz assim, ó, eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra, empobrecida pela cegueira. Então, quer dizer, o horror que é olhar para si próprio, e quantos de nós temos isso, né? Passamos o longo do dia, liga a rádio, liga a televisão, vai para Face, vai para WhatsApp, para ocupar o tempo e não refletir e não olhar para nós próprios, né? Analisar nossos sentimentos, nossos desejos, trabalhar, né, conosco mesmo. Não deixa de ser uma cegueira, né, que fazemos essa névoa, né, sobre nós, ocupando o tempo com coisas que se empurra com a barriga para frente, esse olhar interior. Só pontuei, sei que tu já está lá na frente, mas eu achei importante porque tu largou uma deixa fantástica e o próprio Camilo colocou que ele não queria ser cego para não olhar para dentro dele próprio. Fabiano, eu só achei bem bonita aquela passagem lá no final, quando ele pergunta se ele morreu, e ele responde assim, não morreu, não morreste, não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é que realmente sofre, que realmente vive e pensa, e que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto o outro de carne que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra. Já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é este outro que aqui está. Eu achei tão bonita essa visão dele, né, de repassar para ele de uma maneira assim, até carinhosa, né, que ele cometeu aquele ato ali. E ele traz de forma como ele é chamado, né, um dos mais prolíferos escritores da língua portuguesa. Então ele traz a sua dor para nós, mas não se esquiva de trazer ela de forma bem feita, bem construída, bem poética, para que a gente veja isso com a sua intensidade. Interessante que só fazer um comentário que a Majoria leu aí. Tu lesse exatamente os parágrafos final desse capítulo, né? Não, é porque eu achei interessante, porque nesta edição que eu estou do livro aqui, esse trecho final, que foi inclusive o que, se não me engano, o Fabiano pontuou e colocou circulado ali no grupo, né? Para mim aqui nessa edição,
ele termina exatamente na página 101, dizendo aquele trecho ali, a vida não resulta do corpo físico terreno, que destruíste, mas sim neste que vês e sente no momento o qual traz a qualidade sublime do ser imortal. Termina aqui. Me deu a impressão que tu lesse mais adiante, que teve uma continuidade. É um pouquinho acima ali. Tá. É um pouquinho acima. Aí lá embaixo ele diz que essa frase ficou ecoando na então cabeça foi uma dele. repetição, eu não acompanhei ali, depois eu só peguei a parte final. E aí, assim, interessante, eu não tenho essa parte, mas eu não tinha acompanhado anterior ali. Eu fui direto ali, quando tu falou esse parágrafo. Esse trecho aqui. E essa frase dele, que é uma fala, na verdade, né? Porque tem um parágrafo, um travessão ali. A vida não reside no corpo terreno. Ela fala muito, tá, gente? Que destruístes, mas sim neste que vê, porque se é o médico, na verdade não é ele que está falando, é o médico que está falando para ele. Nestes que tu vê, que ele está vendo ali agora, que ele está lá no plano espiritual, é aquela ali a vida. Aquele ali é o reflexo, porque aquele ali que está marcando. O outro é secundário, que morre no momento, ao qual traz a qualidade sublime de ser imortal, ou seja, ao qual esse corpo, ele é a qualidade sublime, ali demonstra a sua grande imortalidade da alma. Quem gostaria de fazer depois, então, depois que tu falar, Cláudia, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Não? Aí não se esqueçam, tá? A prece de encerramento, ela é a prece que nós vamos fazer em memória, então, a todas as pessoas que se inspiraram, mandando uma mensagem de ânimo, de alegria, de amor e agradecendo, tá bom? Só para completar ali, acho que fechar, na página 51, que fala sobre o espírito, ou corpo astral, como fala ali, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso, do qual é o dirigente. Já que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material, conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer e sentir-se, pois que, semelhante estado de matéria, é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo por isso mesmo padecer sem grandes distúrbios a violência de um ato brutal como o suicídio, para o seu invólucro terreno. Eu acho que isso aí fecha exatamente o que vocês também estavam falando ali, né? Quando ele responde a ele que, na verdade, ele não morreu, né? Então não. É exatamente isso. A verdadeira vida é o perispírito, é o espírito, né? Que é o que sente tudo. A imortalidade. Eu gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? Senão eu convido outro. Não tem problema nenhum. Eu? Isso. Pode ser. Tá. Então, dirigindo o nosso pensamento ao alto, agradecendo a espiritualidade maior, esse momento, trazendo a gratidão a esses momentos que trazem a reflexão para a alma, para todos nós, aqui encarnados e desencarnados. Agradecendo a equipe espiritual, a Ivone, a todos os espíritos que conosco estiveram neste momento, nos trazendo o entendimento daquilo que necessitamos, levando luz aos corações, o esclarecimento às almas,
perdidas, muitas vezes naquele desespero. Então, nós só temos a agradecer este momento em que reflexionamos sobre a verdadeira vida, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, com todo esse cabedal de trabalho aos suicidas, agradecendo a todos essa oportunidade que temos a cada quarta-feira de estudarmos este livro maravilhoso, agradecendo a todos os envolvidos neste estudo, tanto encarnados como desencarnados. Que Jesus abençoe a todos os lares envolvidos neste momento, nesse estudo, nessa oportunidade que temos. Te agradecemos então por tudo. Que assim seja.